homem errado, as coisas que você não gosta no seu marido, é aquilo que você precisa tratar também em você. Algumas coisas já vieram prontas porque você estava pronta, mas outras coisas precisam ser formadas em você primeiro. É isso. Jesus, ele ensinou uma coisa muito poderosa pra gente. Ele disse que a gente tinha que criar na nossa mente a realidade do céu e acreditar nela até que ela se manifeste. Quando você ora, você está colaborando com Deus para moldar a realidade que você deseja. A chave é você ser específica e persistente. A Bíblia diz lá em Tiago 4:2 que nós não temos porque não pedimos. Então, se você está buscando o homem certo, ou se você deseja uma transformação no caráter, no comportamento do seu marido, é hora de você começar a orar com clareza e crer de verdade, ainda que você olhe o contrário. A fé, ela é processual. Você vai plantar aquela semente e você vai regar. Como eu falava, meu esposo é um homem que me ama, é um homem que me honra. Meu esposo não me honrava como ele me honra hoje. Eu quero te falar que qualquer outro relacionamento, você vai passar pelas mesmas questões. Por quê? Porque as pessoas só vão trazer pra você as dificuldades que você precisa resolver dentro. E eu, quando entendi isso, eu disse, rapaz, então não adianta trocar, pois isso aqui vai dar certo com esse aqui mesmo. E sabe, isso também tá disponível pra você. Você pode usar essa ferramenta da oração. Isso, gente, é o poder da atração que você estuda aí na física quântica. É real. Sabe o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de um fato que eu não vejo. Antes de orar pela transformação do seu marido, ore pela sua transformação. Será que ele é o homem certo? Seja bem-vinda, Leoa, a mais um episódio do Tritcast na série Acorda Alice. O podcast que te ajuda a despertar do sono emocional e descobrir os segredos que vão transformar a sua vida amorosa. Eu sou Laís Matoso, sua terapeuta sistêmica e especialista em saúde relacional e transformação de mentalidade. Nosso tema hoje, Leo, ele tá polêmico. Muitas das mulheres que eu atendo, e assim, sinceramente, até eu já me peguei pensando, meu Deus, será se eu casei com o homem certo? Se você ainda não casou, esse episódio vai te ajudar muito nesse processo de escolha. E se você já está casada e esteja passando por uma fase turbulenta, se perguntando, se questionando, quem sabe, será se eu escolhi o sapo ao invés do príncipe? Fica até o final, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você hoje. Mas antes de continuar, eu quero saber se você já assistiu o episódio anterior. Se não, corre lá, clica aqui para você assistir. Já me conta nos comentários o que foi que você achou. Escreve aí para mim, marca aquela amiga que também precisa ouvir essas verdades. Porque, gente, uma coisa boa a gente tem que compartilhar, né? E eu quero muito ver vocês interagindo e compartilhando aqui, tá? Mas vamos lá, vamos focar no tema de hoje. Como eu já falei no episódio anterior, todas nós, mulheres, a gente sonha com aquele príncipe encantado, né? Mas a realidade, gente, ela não é bem assim. Ele não existe e tá tudo bem. Porque tanto os homens quanto nós, mulheres, não são perfeitos. Mas mesmo sendo imperfeitos, isso não significa que você vai sair por aí pegando qualquer um sem refletir nas questões certas, né? Afinal, o amor, ele não é uma loteria. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. E mesmo sem encontrar alguém perfeito, tem um conjunto de características, né? Tem comportamentos específicos que você precisa observar quando vai escolher a pessoa com quem você vai decidir passar o resto da sua vida ou até que a morte os separe. E agora eu te pergunto, você que está solteira, você já fez assim a lista das principais qualidades ou das características que você busca em um homem? Eu quero te contar uma história até engraçada. Desde a minha adolescência, a minha mãe ela sempre ensinou para mim, para minha irmã,
que a gente devia orar de forma específica, né, pelo nosso futuro marido. E olha, eu levava isso muito a sério mesmo. Eu fiz várias listas bem organizadas, né? Eu colocava características físicas, emocionais, espirituais, tudo detalhado, e eu orava. Desde os meus 14 anos, eu orava por essas características e eu imaginava aquilo, eu ficava, sabe, pensando, quando não tinha nada para fazer, eu estava ali orando e imaginando como é que seria o meu marido. E teve até uma história engraçada, né? Quando eu estava noiva de Cérvulo, eu mostrei, né, uma dessas agendas, porque pulava o ano, eu mudava de agenda, eu colocava tudo de novo ali, né? E aí eu mostrei essa lista pro Cérvulo, meu marido, a gente estava noivo ainda. E lá tinha algumas das características que eu sempre pedia, né? E ele foi lá ver as físicas, né? Aí tinha lá que tivesse o nariz afilado, os olhos castanho claro, nem verdes nem azuis, e uma boca carnuda. E tinha também que eu queria muito ser chamada de amor. E, gente, sério, eu orava por isso com tanta certeza. E aí, quando eu mostrei para ele essa lista, ele começou a rir, e ele ria, e eu rindo também sem entender por que ele estava rindo, né? E aí ele disse, amor, tu acredita que o meu nariz não era assim afiladinho? E eu fiquei assim sem entender, né? Ele disse, como assim? E ele rindo muito, me contou que ele tinha feito, gente, uma cirurgia no nariz há alguns anos atrás. Olha, naquele momento eu fiquei ainda mais feliz e criei ainda mais em como a oração específica é poderosa. Eu só conheci meu esposo já com essa característica definida. Eu até disse para ele, olha, me agradeça, porque mesmo se ele conhecer, eu já estava ali abençoando, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero falar com você sobre isso. Será que eu casei com o homem errado? Muitas vezes você realmente vai casar com o homem errado, né? A gente já falou isso também no primeiro episódio. O homem errado, as coisas que você não gosta no seu marido, é aquilo que você precisa tratar também em você. É a lei do espelho. E como é que resolve isso? Né? Agora eu vou me separar porque eu casei com o homem errado? Não. Se você é solteira, faça a listazinha que a gente vai falar aqui sobre uma ferramenta poderosa que é a oração alinhada aos princípios bíblicos e a oração específica. E se você é casada, você também pode usar essa ferramenta, porque eu usei e até vindo para cá com a minha irmã, a gente estava conversando sobre como isso é verdadeiro, como isso é transformador. Orar de forma específica por aquilo que se quer. Então, se você é casada, eu quero te dizer que a oração ela vai ser a ferramenta mais poderosa que você vai ter para trabalhar essa transformação que geralmente é comportamental, né, no seu marido. E se você é solteira, você também precisa usar essa ferramenta para atrair esse homem certo. Sabe? Você precisa entender isso. Jesus, ele ensinou uma coisa muito poderosa pra gente. Ele disse que a gente tinha que criar na nossa mente a realidade do céu e acreditar nela até que ela se manifeste. Lá em Marcos 11, 24, ele diz assim, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será. Essa, gente, para quem estuda metafísica, é a chave do tema. É a chave da metafísica. A criação mental, a imagem que você faz mental de forma específica, combinado com a fé, aquele sentimento de que já aconteceu, é que vai trazer a realidade à existência. E é exatamente isso que a oração faz. Quando você ora de forma clara, com convicção, você está alinhando a sua mente aquilo que você quer. Você está alinhando a sua mente aquilo que Deus quer. Então, assim, quando você começa declarando as coisas que ainda não existem, mas que você acredita que vão se manifestar,
isso vai trazer muita transformação para a sua vida. Tanto para você solteira, que busca um homem ajustado com princípios, que não tá, sabe, achando legal essa moda, que tá tudo distorcido, tudo, sabe, homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem. Você quer sim um homem, um marido forte, um homem maduro, um homem que vá, sabe, que vá te proteger, que vá te suprir. Eu quero que você saiba que para atrair esse homem, você vai precisar se tornar essa mulher, que a oração vai te ajudar muito nesse processo. Eu quero que você se lembre que a oração, ela não é só um pedido aleatório, tá? Ela é uma ferramenta de cocriação. Quando você ora, você está colaborando com Deus para moldar a realidade que você deseja. Só que você tem que ter bastante atenção. A oração, ela precisa estar alinhada com os princípios de Deus e ela tem que ser feita de forma específica. Não adianta você abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero um homem bom. Ah, Senhor, transforma o meu marido. E esperar que isso aconteça da noite para o dia. Você precisa dizer como é um homem bom para você. Em que áreas você precisa que o seu marido seja transformado. Ela tem que ser específica, sabe? Então, você precisa começar a visualizar, a declarar isso. E não só assim pedindo: ah, Senhor, transforma o servo. Eu quero te dizer que no meu processo acontecia assim. Muitas coisas que eu escrevi nessa lista, na lista que eu tinha desde os 14 anos, meu marido já chegou com elas. E por muitas vezes eu orava e eu falava assim: Deus, por que naquela lista eu pedi que ele fosse carinhoso? Naquela lista eu pedi que ele fosse um homem que me entendesse. E ele não é esse homem. Ele não está agindo com esses comportamentos que eu pedi lá no setor emocional e espiritual. Eu pedi que ele fosse o sacerdote do nosso lar, Senhor. Eu pedi que ele orasse por mim. E hoje o que acontece é que eu levo toda a carga. É que eu que preciso ficar ali intercedendo pela família, orando, chamando para ler a Bíblia, porque ele não tem essa sede que eu tenho. E eu questionava. E eu dizia: por que, Senhor, que, por exemplo, o nariz, né? Tu mandou ele fazer uma cirurgia plástica para que eu entendesse que aquele nariz ali foi tu que me deu, porque eu orei. E por que isso aqui, que para mim é muito mais importante, tu não me deu? E nesses questionamentos, Deus foi me respondendo. E não foi que eu orei assim e Deus falou comigo na minha mente. Não. Quando eu falo que Deus foi me respondendo, foi no processo também que eu me permiti ir me conhecendo, ir entendendo a minha história e investindo em autoconhecimento mesmo e em intimidade com Deus, que são os dois pilares que vão transformar a sua vida. E nessa situação, eu comecei a questionar e foi quando Deus me respondeu. E ele disse: olha, algumas coisas já vieram prontas porque você estava pronta. Mas outras coisas precisam ser formadas em você primeiro. Como eu falei no episódio anterior, né? Muitas coisas vão primeiro acontecer em nós, mulheres, para que o nosso esposo desperte. E assim foi. Assim foi. E esse processo, né? Eu sei que talvez você, assim como eu, já tenha orado, já tenha se frustrado até, pensando que Deus não te ouve, porque você já orou tanto e nada muda. Eu quero que você entenda uma coisa. A chave é você ser constante. A chave é você continuar orando. E eu sei que talvez você já tenha orado, já tenha até se frustrado, pensando assim: poxa, Deus não escuta o que eu falo. Será que Ele não está me ouvindo? Porque eu oro tanto e não vejo mudanças acontecerem. Será que Ele é o homem certo? Eu quero que você entenda que a chave é você ser específica e persistente. A Bíblia diz lá em Tiago 4:2 que nós não temos porque não pedimos.
Então, se você está buscando o homem certo, ou se você deseja uma transformação no caráter, no comportamento do seu marido, é hora de você começar a orar com clareza e crer de verdade, ainda que você olhe o contrário. Você tem que falar de forma direta com Deus, imaginando aquela realidade, sabe, acontecendo. Eu fiz muito isso. Em muitos momentos, principalmente nos momentos de crise na minha vida, no meu relacionamento, não só no casamento, mas em qualquer outra área da minha vida. Quando eu passava por um momento de crise, eu saía daquele lugar de impacto, de briga, e ainda vou. Isso é um hábito que eu desenvolvi por aprender a palavra e por entender isso, como o nosso cérebro funciona. Tudo que eu vivo, tudo que você vive é resultado da nossa mentalidade. Então, quando você entende essa premissa, essa verdade, você não vai mais deixar que a sua mente fique criando coisas aleatórias e destrutivas. Então, quando eu passo por um momento de briga, um momento de crise eu cansei de estar aqui numa crise, numa briga com o servo, e eu saí do ambiente, ir para dentro do meu closet, e eu ajoelhava e eu começava a falar: Deus, eu não permito que nenhuma raiz de amargura entre no meu coração em relação ao meu esposo. E aí eu começava, e eu declaro que o meu esposo é um homem íntegro, ele é um homem maduro, ele é um homem que se permite conhecer Jesus, ele é um homem que ouve a tua palavra e pratica, é um homem que me honra, é um homem que... Gente, eu declarava isso nos momentos mais desafiadores que você possa imaginar. E essa mesma ferramenta eu ensino para todas as minhas alunas. E sabe o que acontece? Todas, absolutamente todas as que colocam em prática. Eu não estou falando que isso você vai falar hoje e amanhã já vai acontecer. Não. Eu estou dizendo que se você falar, crendo, entendendo o processo, essa realidade vai se manifestar. Sabe quando Jesus fala que se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, tudo que você vai pedir para um monte, sair de um lugar e ir para o outro, e ele vai obedecer o seu comando. Muita gente pensa assim: então se a minha fé for pequenininha, basta eu ter uma fé pequenininha. E aí as coisas vão acontecer de forma extraordinária. Você entendeu errado o que ele disse. O grão de mostarda fala sobre um grão mesmo, uma semente. A fé, ela é processual. Você vai plantar aquela semente e você vai regar. Como eu falava, meu esposo é um homem que me ama, é um homem que me honra. Meu esposo não me honrava como ele me honra hoje. Mas em todos os momentos, quando eu entendi essa verdade, que ele me desonrava, eu não respondia na mesma moeda. Eu saía do ambiente e eu ia para dentro do meu closet, do quarto, aonde eu estivesse. Eu saía de perto dele e não deixava aquilo, porque, gente, olha, eu casei até que a morte me separe. E você também, assim eu espero. E se você ainda achar que tem um plano B, eu quero te falar que qualquer outro relacionamento você vai passar pelas mesmas questões. Por quê? Porque as pessoas só vão trazer para você as dificuldades que você precisa resolver dentro. E eu, quando entendi isso, eu disse: rapaz, pois então não adianta trocar, pois isso aqui vai dar certo, é com esse aqui mesmo. E, gente, é real. É real. Eu ia para lá e eu dizia o contrário do que eu estava vivendo. Não porque eu negava a realidade, não porque eu agora vou deixar meu marido fazer o que quiser comigo, me bater, me agredir, me trair. Não, eu me posicionava. Mas na hora certa, da forma certa, e eu não deixava, independentemente da raiva que eu estivesse sentindo, independente da dor que eu estivesse sentindo, porque a gente se machuca, a gente é mulher, a gente é mais sensível, né? E a gente fica muito emotiva, a gente chora, e eu chorava, eu ficava dessa forma, mas eu decidi que a realidade do meu casamento seria de transformação.
Eu decidi que eu ia viver um casamento cheio de amor, respeito e prazer. É por isso que você vê eu repetindo muito essa frase. Olha, tenho um casamento cheio de amor, respeito e prazer. Porque eu dizia isso e ainda digo isso todos os dias. Eu acordo e eu digo, estando bom, estando ruim, eu digo, eu vivo um casamento cheio de amor, respeito e prazer. E sabe o que acontece? Essa realidade, ela se manifesta cada vez mais na minha vida. As pessoas que me conhecem vê, minha família vê. Sabe aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Na minha casa foi diferente. Todas as pessoas que conviviam comigo, com meu esposo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos vieram até mim e disseram, o que é que mudou? O que é que mudou? Porque a gente vê a transformação. E sabe, isso também está disponível para você. Você pode usar essa ferramenta da oração. Isso, gente, é o poder da atração que você estuda aí na física quântica. É real. Sabe o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu espero. E a convicção de um fato que eu não vejo. E como é que isso acontece na nossa vida prática? Na sua imaginação. E eu quero agora te convidar, Leoa, para agir. Eu não quero que você deixe para depois, de forma alguma, porque a mudança que você quer, ela tem que começar hoje. Ela tem que começar agora. E eu quero que você pegue um papel e uma caneta, ou então faça melhor. Escreva aqui nos comentários. Faça a sua lista. Como você quer? Laís, sou solteira. Para você essa palavra. Como você quer o seu esposo? Como é que é esse homem? Vá lá na Bíblia, bote assim como é o padrão bíblico do homem. Vá lá e escreva que ele seja assim, assado, cozido. Você que é casada, que hábitos, que comportamentos, que transformação você quer que o seu marido desenvolva, que ele tenha, que desejo você quer que o coração dele comece a queimar por isso? E outro ponto muito importante que eu quero que você entenda. Antes de orar pela transformação do seu marido, ore pela sua transformação. Se você quer, Laís, eu sinto que o meu esposo ele precisa ser mais masculino, sabe? Eu me sinto cansada, eu sinto que lá em casa tudo sou eu. Ele não cuida, assim, ele não tem papel ativo com as crianças, não tem papel ativo com o trabalho, não tem papel ativo com a vida espiritual, tudo sou eu. Ok, é um problema? É um problema grande. Inversão de papéis, né? Isso dá, meu filho, um negócio. Já vivi isso. E todo dia eu entro no prumo para não voltar a viver. Porque é uma coisa que eu digo sempre, o processo, gente, ele não termina. O processo, ele é diário. Você alimenta essa nova versão todos os dias. Então, se você tá entendendo que o seu marido precisa ser mais masculino, ser mais determinado, agir mais, você vai começar a orar por você nesse sentido. Eu preciso ser uma mulher mais feminina. Aí você começa a orar de Senhor, eu declaro que eu já recebi do teu Espírito Santo. Eu já recebi do teu Espírito poder para ter paciência. Poder para ser uma mulher mais calma. Poder para confiar em ti. Que tu vai levantar o meu marido para fazer aquilo que eu tenho tomado à frente dele muitas vezes para fazer. E aí é onde você vai adaptar o seu comportamento. Porque, vamos ser realistas, Leoa, vamos? Bora lá, vem aqui comigo. Escreve aí para mim nos comentários. Você que quer um marido maravilhoso, um homem masculino que resolva a parada. Como é que é na sua casa? Quando alguma coisa dá errado, você tem paciência para esperar ele resolver? Ah, Laís, você muito raquel demais, porque se eu for esperar por ele, minha amiga, a casa cai. Será? Me conta qual foi a vez que você esperou por ele e a casa caiu.
Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu era assim. Eu dizia assim, não, se eu esperar, acaba tudo. Ele não vai fazer, eu tenho que fazer. E sabe o que aconteceu? Quando eu decidi, quando eu fui questionada assim, me diz uma coisa, pois então qual foi a vez que tu esperou e ele não fez? Não tinha nenhuma vez. Todas as vezes eu tomei a iniciativa. Eu não tinha essa memória de como é que foi, porque eu não aguentei esperar. E nós mulheres temos essa dificuldade de esperar. A nossa mente ela é acelerada, a gente realmente consegue resolver muitas coisas ao mesmo tempo, e o homem é mais focado, ele vai por etapa, e muitas vezes a gente acaba passando por cima do nosso marido, destruindo, sabe? Destruindo a força dele. A mulher, quando ela está masculinizada, ela suga a força do homem. E o que eu quero te falar agora é que você ore também por você. Faça essa lista, você que é solteira, você que é casada, faça a sua lista e faça a lista dele. E aí sim, você pode orar, você pode se imaginar sendo essa mulher que Deus te criou para ser. Eu quero que você coloque esse hábito em prática agora. E você vai ver como Deus vai começar a trabalhar na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Se você é solteira, vai atrair esse homem para perto de você. Bom, leoas, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar a sua experiência, eu peço que você escreva aqui para mim nos comentários, ou pode me mandar uma mensagem também. E claro, não esquece de compartilhar esse episódio com uma amiga. Eu quero que a gente pegue uma na mão da outra e vamos juntas despertar e transformar muitas outras mulheres. Até o próximo episódio do Acorda Alice aqui no Tridcast. Ah, eu já ia esquecendo. Aperta aqui no card para assistir o próximo episódio que tá tridimensional.